Olá pessoal, me chamo Andressa Núbia, sou diretora criativa imersiva, atuo como curadora de novas tecnologias na Gato Mídia, que é um espaço de educação em mídia e tecnologia para jovens de espaços populares. Também sou CEO da Ailurus Studio, que é um estúdio criativo que vem pensando arte imersiva, e grande parte do meu trabalho é pensar em como a arte, em conjunto com as novas tecnologias, a gente pode criar pluralidade de mundos. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre afrofuturismo, ficção e imaginação negra dentro da realidade virtual. Vamos lá! Tudo começa com uma história. Tudo começa quando a gente abre nossos olhos e os nossos sentidos para conhecer outras realidades. E aí eu queria deixar um questionamento com vocês. Como vocês imaginam o mundo daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 50, daqui a 100 anos? Imaginaram? Então, o afrofuturismo é esse movimento de imaginar e projetar novos paradigmas de futuro por uma ótica cultural negra. O afrofuturismo, ele é um movimento científico, filosófico e artístico. Para mim, ele é uma tecnologia de cura, de reparação histórica e justiça social, onde a gente utiliza da reconstrução de um passado que foi apagado para toda a população negra em diáspora, a fim de conectar ela novamente com seus ancestrais. E quando a gente faz isso, a gente também está criando uma cultura de libertação de imaginário. Quando a gente pensa, em criar narrativas para além da dor, da falta e da subalternização que o Ocidente criou. O Ocidente ele também criou subjetividades precarizadas a partir do momento que ele trouxe esse afastamento das noções africanas do que é ser e estar no mundo. O afrofuturismo se torna esse ponto de ligação entre a imaginação, a escavação de conhecimentos ancestrais, em conjunto com as novas tecnologias, para que a gente possa contar novas histórias. Histórias que visam remixar eventos históricos, assim criando outras noções de temporalidade. As narrativas afrofuturistas combinam elementos da ficção científica, da ficção fantástica, do realismo mágico, com tradicionalismo e cosmovisões africanas. Ela faz esse nó técnico-científico, social, biológico, geofísico, e une humanos, robôs, aliens, criaturas mágicas, deuses, animais fantásticos, a natureza, com magia, mistério e acesso à comunicação direta com seus ancestrais. Que a partir disso a gente possa enxergar novas possibilidades, criar alternativas e construir mundos que partam da nossa percepção sobre a realidade e que de forma consciente faça a relação entre a concepção imaginária e a realidade histórica. E que a partir da linguagem a gente proporcione esse encontro com as diferenças, esse encontro com o desconhecido. Agora a gente vai pensar a realidade virtual como esse cyberespaço tridimensional que atua semelhante a um sonho. Você já teve um sonho que te impactou? Um sonho que teu estado de presença era tão forte que você questionou se era realidade ou não? Então, a realidade virtual traz um novo paradigma ao uso da computação quando faz com que o usuário esteja dentro da interface. Assim, fazendo com que as pessoas possam visualizar, manipular e interagirem com dados extremamente complexos, capazes de estimular sensações a partir das nossas ações dentro da realidade virtual. E é a partir desse trânsito de universos e signos que o narrador configura o seu caminho. Ele vai desvendando o espaço, ele vai reconfigurando e vai criando uma trama que possibilita interrelacionar, tensificar e contrapor ideias de uma forma totalmente diferente às ações da analógica de pensar, que em conjunto com o afrofuturismo encoraja a experimentação, a reimaginar identidades e criar novas espacialidades. Desse modo, personalidades ficcionais podem ser assumidas, nutrindo experiências existenciais que num campo não virtual, urbano, se daria com muito mais dificuldade. E a experiência de se viver exercendo uma outra subjetividade, marcada por outras referências, mesmo que em pouco tempo, pode haver efeitos clínicos, no sentido de promover deslizamentos significantes para uma outra dada subjetividade. E o que isso quer dizer? Que dentro da realidade virtual,
As memórias que a gente vive a partir das experiências acabam se tornando nossas memórias também. E as novas tecnologias vêm auxiliar na construção e materialização do visível. Que possamos compor, dentro do nosso processo criativo, ressignificar esses dados, de forma que a gente intercruze memórias que expanda as nossas percepções sobre diversas realidades. E a partir disso, reinventamos a nós mesmos e, por consequência, o mundo. E para finalizar essa conversa, eu gostaria de ler um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do líder indígena e escritor Ailton Krenak, que diz assim: é importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção. Poder contar um com os outros. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que esse tempo que nós vivemos quer consumir. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar. Não botá-la no mercado. Vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões e nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço e de estarmos juntos viajando não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair um aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro da vida. O nosso tempo é especialista em criar ausências, no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fluição da vida. Então prega o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se fizermos isso, estaremos adiando o fim do mundo. E se a gente um dia vai se tornar ancestral de alguém, quais são as histórias e experiências que a gente quer deixar para o mundo? O afrofuturismo propõe que a gente resgate o passado, mude o presente e assim construa um novo futuro.